Olá, amadinhos! Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui mais um dia reunidos para cumprir o nosso propósito e o nosso desafio de lermos o livro de Provérbios todo até o final desse ano. Estamos no dia 15 de dezembro, vamos ler o capítulo 15 também. E como eu sempre gosto de explicar aqui no início, eu leio todo o capítulo e depois faço comentários acerca de alguns versículos. Mas o nosso intuito não é que você fique preso àquilo que eu estou falando, mas sim que você leia também na sua casa todo o livro de Provérbio e compartilhe também conosco aquele versículo que mais chamou a sua atenção, que você compreendeu e principalmente, que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Diferente dos outros livros que nós lemos, nós temos com a Bíblia o autor do nosso lado que pode nos ensinar, nos direcionar. Então peça, ore antes de você estar lendo, para que não seja apenas uma informação, mas que seja a revelação da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Então vamos à nossa leitura e depois aos nossos comentários. E já quero, antes que eu me esqueça, já que dizer que nós teremos na próxima semana lives. Nós teremos convidados nessas lives, eu vou estar anunciando com antecedência, vou estar colocando aí nos stories e também no feed, quem serão as pessoas convidadas, os horários, para que vocês possam se programar, mas se porventura não puderem acompanhar ali no ao vivo, que possam ver depois, crescer no entendimento. Eu estarei convidando não somente pessoas que são minhas amigas e eu tenho afinidades, mas acima de tudo pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus e que eu sei que assim como vão agregar na minha vida, porque eu estarei sendo ouvinte nessas lives, estarão também edificando todos nós. Então que possamos estar juntos nesse propósito. Então próxima semana vai ter algumas gravações, outras lives, mas vai ser tudo anunciado com antecedência, tá bom? E vamos finalizar o ano na semana após o Natal com todos os dias da semana basicamente com convidados, vai ser bênção. Então vamos ficar juntinhos nesse propósito que Deus tem mais para as nossas vidas. O ano ainda não acabou, muitas surpresas positivas e crescimento espiritual, principalmente sobre as nossas vidas. Então vamos aqui mais uma vez, agora sim, a leitura de Provérbios capítulo 15. E diz assim a partir do versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas o lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. A disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Versículo 11. O mundo dos mortos é o abismo, e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é um pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana.
O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro, desonesto, arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração, mas a boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, lemos aqui todo o capítulo 15 de Provérbios e vamos ao momento de nossos comentários. Vamos a partir do versículo 1, um versículo que já me ensinou muito. Esse versículo 1 faz parte da minha história particularmente, que diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu já aprendi muito. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu absorvi isso para mim, o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque é uma frase tão simples, singela, tão óbvia até, mas quantas vezes nós queremos que as pessoas correspondam para nós, com doçura, com respeito, com amor, quando nós falamos com elas por meio de dureza, aspereza, sem respeito. Então aqui esse provérbio está sendo muito claro. A palavra que é branda, a palavra que é calma, a palavra que é doce, ela desvia o furor. Já parou aí para pensar em alguma situação que talvez você estivesse com raiva e aí você estava só esperando a pessoa te dar a resposta atravessada que você já tinha uma outra para dar para ela. Mas aí a pessoa, por algum motivo, que seja pela presença do Espírito Santo ou até pela falta de atenção, porque ela não queria te destratar, ela foi lá e foi agradável com você, sorriu, e aí quebrou você. E você falou: ai, que mico que eu ia pagar. Eu ia ser grosseiro com alguém que não estava no mesmo intuito que eu. Então, a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que sejamos pessoas que falam com doçura, com respeito, para que nós venhamos ser pessoas com brandura e assim desviar o furor. E não palavras duras que ficam alfinetando, que ficam ali incitando pessoas a ir ao furor. Então que sejamos pessoas com sabedoria no nosso falar. Provérbios aqui está cheio de indicações e de ensino com relação à nossa língua, à nossa palavra. E ele continua também o versículo 4 que diz: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Numa outra versão, na Nova Linguagem de hoje, vem dizendo que a palavra bondosa, ela dá ânimo, mas a palavra perversa, ela abate. E esse versículo me fez lembrar de algo assim muito também maravilhoso que já aconteceu na minha vida. A palavra bondosa, ela traz ânimo. Quando eu estava saindo de um emprego, geralmente tem aquele momento que as pessoas escrevem algo para você, te desejando um bom momento no próximo emprego, na sua jornada. E uma amiga, minha amiga querida Jussara, que depois ela vai ver esse vídeo aqui, então ela escreveu algo para mim que realmente eu não lembro todas as palavras que ela usou, mas uma específica, uma palavra bem colocada, uma palavra bem dita, que encontrou um terreno fértil no meu coração. Ela, entre tantas coisas que estavam falando, e as outras pessoas também escreveram, ela colocou que eu era uma pessoa de fácil adaptabilidade. Eu não me enxergava como alguém que tinha
facilidade em se adaptar. Não era uma característica que eu enxergasse em mim. Não que eu tenha lido e dito nada a ver comigo, mas eu nunca tinha parado para me avaliar dessa forma. A partir do momento que ela escreveu aquilo naquela carta de despedida, me desejando, né, um bom futuro, eu abracei aquela característica para mim. Como quem pensa, eu vou para um novo lugar, eu não faço ideia como será, mas eu sei que eu sou uma pessoa que me adapto com facilidade. Então eu terei um bom caminho a percorrer, eu vou me dar bem, eu vou ser realmente alguém que vai se adaptar com facilidade e não vai sofrer pela mudança. Então olha só como uma palavra de alguém que viu uma característica que às vezes você mesmo não enxergou em si. Essa palavra, ela pode gerar em você um ânimo diferente. Se isso acontece com você em relação à palavra dos outros, você também pode ser alguém que declara palavras que vai gerar o ânimo na vida das outras pessoas. A gente tem tanta facilidade de apontar o erro. Quando você vê algo que é legal, nossa, essa pessoa é diferente, essa característica é tão bacana nela, vai lá e fala. Sim, vão achar que eu tô querendo puxar saco, então vão achar que eu tô querendo bajular. Deixa acharem o que for. Para aquela pessoa que vai ouvir, vai fazer diferença. Então que a gente possa utilizar bem as nossas palavras e sermos pessoas agradáveis, não para adquirir algum bem, mas para saber, eu fiz o bem para alguém. Que bom! Porque eu só falei a verdade, essa pessoa tem essa característica e que ela saiba, que ela celebre e que ela avance. Que bênção! Vamos abençoar outras pessoas. Outro versículo aqui também que eu deixei separado foi o versículo 8, que vem dizendo assim: o Senhor detesta os sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Quando eu li esse versículo, me fez lembrar da repreensão do profeta Samuel com relação a Saul. Deus havia feito ali uma promessa para o povo de Israel que daria o êxito na guerra deles, que eles iriam guerrear e iriam vencer, mas que eles deveriam não levar nada, nenhum espólio de guerra. Eles não deveriam ficar com absolutamente nada. Saul desobedeceu e foi lá e levou animais ainda, os melhores, e fez um sacrifício ao Senhor. Então Samuel vai lá e repreende a ele com as palavras de Deus, falando: acaso Deus tem maior alegria que lhe sacrifiquem do que lhe obedeçam? Não. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a obediência do que a gordura desses animais. Então, assim também, Deus ele não se alegra com a palavra, a oração, o sacrifício. E aqui não é sacrifício de esforço, mas é sacrifício de dar uma oferta. Deus não se alegra com uma oferta do ímpio. A alegria principal de Deus é que o ímpio deixe a sua impiedade. E aí sim, oferte com um coração íntegro, com um coração sincero. Mas a oração daqueles que são justos, esse é o prazer de Deus. Então entenda, Deus não quer a nossa aparência, Ele quer a essência. Por isso que Ele não recebe aquilo que é só no exterior e não aquilo que vem de fato de um coração inteiro na presença dEle. Por isso que aqueles que são ímpios, que estão na impiedade, Deus não recebe, Deus não se alegra. Que não sejamos esses, mas que venhamos caminhar em justiça e assim a nossa oração, nossa conversa com Deus seja um prazer dEle para com as nossas vidas. Outro versículo aqui que eu também separei, o versículo 13, que vem falando sobre o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você já tinha ouvido falar desse versículo? Um coração alegre aformoseia o rosto. A nossa beleza, ela vem antes de ser do lado de fora, é o lado de dentro. Porque ele está dizendo, o espírito abatido faz a nossa alma também ficar abatida. A nossa aparência vai transparecer também se o nosso coração não estiver alegre. Então que a gente invista assim em ter um coração alegre, que a gente se revista dessa alegria que vem de dentro e automaticamente aí sim os produtos Ivones vão fazer efeito, porque não adianta nada eu estar com um cabelo maravilhoso, mas se eu estou por dentro uma pessoa amargurada, eu estou por dentro até passando por uma dificuldade, invariavelmente isso vai ser demonstrado no meu exterior. Então que o nosso coração seja cuidado, conforme nós lemos, nos provérbios anteriores,
Que nós, sobretudo, venhamos guardar o nosso coração, porque é deles que fluem as fontes, as saídas da vida. Então, que a gente preserve o nosso coração para que, então, a beleza exterior também venha transparecer por onde nós passarmos. Outro versículo aqui, que vem falando sobre versículo 23, que fala: que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Aqui é uma expressão de satisfação daquela palavra que foi falada de maneira na hora certa, de maneira adequada. Que a gente possa se satisfazer nisso, não na tolice, não em falar bobagem, não em falar besteira, mas sim nos satisfazermos em termos a palavra certa, no momento certo, e assim edificarmos vidas. E finalizando esse provérbio também, o capítulo, que vem dizendo, a partir do versículo 31, quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. E pode parecer que acabou aí, que esses dois versículos estão falando do mesmo assunto. E de fato está falando sobre quem é repreendido e aceita a repreensão, esse vai ser abençoado. Porque a repreensão, a correção vai fazer com que aquela pessoa venha avançar. Mas então o versículo 33 vem dizendo que o temor do Senhor é instrução na sabedoria. Então Deus, o temor dele, ele instrui na sabedoria. E ele finaliza que a humildade precede a honra. Então, você quer ser honrado? Eu quero. Ai não, falsa humildade. Eu não preciso ser honrado por ninguém. Não preciso ser reconhecido pelos homens, mas a honra, sim. Ser honrado, a Bíblia fala, honra, a quem é merecedor de honra. Que venhamos a receber honra. Mas você quer? Como é que a gente adquire a honra? Querendo se aparecer? Nos fazendo maiores do que somos? Não. Se a gente quer ser realmente honrado, aquilo que vai anteceder, que vai preceder a honra é a humildade. Então, quer ser honrado? Seja alguém que é humilde. Quer ver ser alguém honrado? Veja que o caminho que aquela pessoa está trilhando é um caminho de humildade. E também quer ver alguém que já foi honrado? Veja o que aconteceu com ela antes daquela honra. Ela muito provavelmente foi humilde. Humilde para receber a repreensão, para receber o não, humilde para se corrigir, humilde para então saber que tinha coisas a serem melhoradas e assim ela pôde avançar e então receber a honra. A humildade precede a honra, que sejamos humildes e então a consequência vai ser a honra chegar sobre as nossas vidas. Amém? Que essa leitura tenha edificado a sua vida, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Os próximos vídeos, as próximas lives, nós teremos convidados, crie expectativas e continue perseverando no nosso propósito. O ano de 2023 não acabou e ele tem muitas coisas abençoadoras para acontecer nas nossas vidas. Um grande beijo a todos e até amanhã. Até daqui a pouquinho. Tchau!